Olá, bem-vindos à Bíblia, bem-vindos à Palavra de Deus. Que alegria, que satisfação ter você mais uma vez em nosso canal, o meu, seu, nosso canal que te leva para dentro das páginas das Escrituras Sagradas. Nós estamos iniciando um novo assunto aqui agora e durante alguns dias, Papai do Céu assim permitir, nós estaremos aqui falando sobre ele. Te convido para tomar a sua Bíblia e abrir comigo no livro de Isaías, capítulo 53. Os versos 1 ao 3 está escrito assim: Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. É interessante quando nós analisamos este texto do livro do profeta Isaías, a maneira como esse homem de Deus coloca para nós a vida de Jesus. E essa descrição da vida de Jesus que o profeta Isaías faz aqui é uma descrição totalmente diferente das demais descrições que nós encontramos, vamos assim dizer, de Jesus. Nenhum outro profeta, nenhum outro escritor da Bíblia falou sobre Jesus da maneira como falou aqui o profeta Isaías. Olhando para o texto bíblico, quando o profeta diz assim, quem creu em nossa pregação? O profeta está dizendo assim, muito bem, o que eu vou escrever aqui, as pessoas não vão valorizar, as pessoas não vão dar valor. O que eu vou escrever aqui, simplesmente eu vou escrever por escrever. Por isso ele diz assim, quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Ele estava dizendo, bem, eu vou escrever, mas as pessoas não vão nem valorizar e nem se importar com o que eu vou escrever. Mas a descrição dele continua quando ele diz assim, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha aparência nem formosura, ele está descrevendo Jesus. Ele compara Jesus aqui como a raiz de uma terra seca. Que valor você dá para uma raiz que você encontra em uma terra seca? Esse seria o valor que Jesus seria avaliado de acordo com o profeta Isaías. Mas o mais interessante em tudo isso é que esse grande homem de Deus, ele continua falando aqui. Jesus seria desprezado, Jesus seria como raiz de uma terra seca, ele fala, não teria aparência e não teria formosura. Ou seja, Jesus não era um homem bonito. Jesus não era um homem de aparência. Jesus parecia como qualquer um outro judeu da sua época. E quando nós olhamos à luz da palavra de Deus, qual a cor dos judeus? É interessante, né? Jesus não era um loiro de olhos azuis e cabelos ondulados, conforme nós vemos nas pinturas que fazem sobre Jesus. Então, como era Jesus? Essa é a pergunta. Bem, Jesus era um judeu normal, como qualquer um outro judeu da sua época. Em algumas ocasiões, os evangelhos registram que as pessoas queriam apedrejar Jesus e Jesus se misturava no meio da multidão. Então Jesus não tinha nenhum traço de beleza além da beleza dos judeus da sua época. Meu amigo, minha amiga, olha que incrível que a Bíblia está revelando para nós. E ele então no verso 3 diz que ele seria desprezado. Ele fala aqui no verso 3, e o mais rejeitado entre os homens. Se algum dia já passou pela sua mente, pela sua cabeça que você é rejeitado, que ninguém te valoriza, eu quero te dar um recado interessante aqui. Você não chega nem aos pés do que Jesus foi rejeitado. Primeiro, você nasceu num curral? Você nasceu em uma manjedoura? Onde foi que você nasceu? Será que eu estou falando para alguém que nasceu em uma manjedoura, em um curral, sei lá eu, no local onde os animais dormem? Nenhum de nós nascemos. Então Jesus foi tão desprezado que até o local de nascimento de Jesus foi um local indesejável. O profeta Isaías já havia descrito, dizendo que ele seria
o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, diz ele, e dele não fizemos caso. Assim foi a vida de Jesus quando viveu aqui, rejeitado pela sua própria família durante toda a sua vida. Ore comigo. Querido Papai do céu, que bom sabermos que Jesus veio a este mundo e viveu a nossa vida, a nossa natureza. Obrigado, Senhor, por tudo. Nos ajude a entender esse assunto. Em nome de Jesus, amém. Lembrem sempre que a voz é nossa, mas a palavra é a palavra de Deus.